Depois de muito tempo sem estarmos compartilhando da palavra de Deus com cada um de vocês, hoje foi um dia daqueles em que o Espírito Santo falou conosco que deveríamos estar voltando para compartilhar aquilo que Ele coloca em nosso coração. E antes de nós darmos início, darmos prosseguimento àquilo que Deus colocou em nosso coração, nós estaremos orando, pedindo ao Espírito Santo de Deus que venha nos revestir e que Ele venha repreender todos os dardos inflamados do maligno, toda a fúria de Satanás, todo o poder das trevas que se levanta contra nós, que esteja caindo por terra na autoridade do nome de Jesus, toda a resistência do inferno. E peço que cada um de vocês esteja orando também, porque é algo que nós estaremos fazendo com frequência, pois foi uma ordem dada por Deus que a partir de hoje nós estivéssemos retomando esses trabalhos para que outras vidas possam ser edificadas através daquilo que o Senhor coloca em nosso coração. Gostaria de estar pedindo as suas orações também por nós, porque estamos saindo de um período de grandes lutas, de grandes tribulações. Estamos saindo de um período de um deserto terrível, mas eu posso dizer que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o dia de celebrarmos está chegando. E quanto mais se aproxima o dia da nossa vitória, mais Satanás se levanta com fúria contra as nossas vidas. Mas nós queremos declarar nessa tarde que maior é aquele que está em nós do que aquele que habita no mundo. Oremos. Senhor Deus e Pai querido, em nome de Jesus, eu quero entregar, Senhor Deus, a minha vida no Teu altar neste momento, pedindo, Senhor Deus, que todo principado, toda potestade, Senhor Deus, caia por terra em nome de Jesus. Que seja feita, Senhor Deus, a Tua vontade na minha vida, Senhor Deus, e aquilo que o Senhor colocou em nosso coração, nada e ninguém pode impedir. Nós declaramos que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Eis aqui, ó Deus, a minha vida como vaso, como instrumento em Tuas mãos, Senhor. Que aquilo que Satanás tentou, Senhor Deus, fazer contra nós cremos que o Senhor já colocou por terra. E eu sei que Satanás está debaixo dos nossos pés, Senhor Deus, porque ele já foi derrotado. E nós declaramos, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, a derrota dele mais uma vez, porque aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas vai se cumprir e nada e ninguém poderá impedir, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Que neste momento, Senhor Deus, toda a força do inferno, toda a fúria de Satanás, todo o poder das trevas seja destruído em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor tome em Tuas mãos esse vídeo, Senhor Deus, e quando eu for publicá-lo também, Senhor, que nenhum impedimento do inferno, Senhor Deus, como estão tentando fazer até agora, Senhor, venha me impedir, Senhor Deus, porque nós não podemos nos calar. O Senhor falava ao meu coração hoje pela manhã, que se eu me calar, as pedras clamarão, e eu não quero, Senhor Deus, que as pedras clamem em meu lugar. Por isso, Senhor Deus, eu te peço, venha me revestir do alto da cabeça à planta dos pés. Venha me tornar invisível, Senhor Deus, dos olhos do diabo, dos ataques de Satanás e de tudo aquilo, Senhor Deus, que o inimigo tentar contra a minha vida. Em nome de Jesus, ó Deus, eis aqui como vaso, Senhor. Como eu digo, Senhor Deus, para todos, nós somos um vaso de barro nas mãos do grande Deus. Se não for o Senhor em nossas vidas, nós não somos nada, mas a Tua graça nos basta e o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Eis aqui a minha vida, Senhor, para que o Senhor use para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor Deus, e que vidas sejam abençoadas, que vidas sejam edificadas, e com a mesma consolação com que eu tenho sido consolada, outras pessoas possam receber a consolação da parte do Senhor, porque Tu tens sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Tu tens sido o nosso socorro bem presente em dia
dias de tribulação. Ó Deus, o Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Usa, Senhor Deus, os nossos lábios para a glória do Teu nome. É a oração que desde já, Senhor Deus, nós fazemos e te agradecemos, em nome de Jesus. Não tem sido fácil esse tempo que nós temos passado, como eu estava falando no início, nós temos vindo de um período de um deserto terrível, de várias enfermidades, de muitas lutas e tribulações. Mas como nós sempre declaramos na palavra de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo aquelas situações que saem do nosso controle, até mesmo aquelas circunstâncias adversas, onde parece que nós vamos sucumbir, onde parece que nós vamos morrer, onde parece que nós vamos perecer, são os desertos, os períodos, mais difíceis da nossa vida, que nós chamamos de deserto, é onde nós mais vemos o poder de Deus, onde nós mais vemos a manifestação da glória de Deus. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho desse aprendizado, daquilo que Deus nos ensinou nos desertos que nós temos atravessado ultimamente. Não posso dizer para vocês que é o último deserto, que é o único deserto, mas durante o decorrer de nossas vidas, dos anos, nós passamos por muitos desertos. E a primeira pergunta que fica para nós, servos de Deus, é por que Deus permite que nós passemos pelos desertos? Por que Deus permite que nós passemos por sofrimentos? Por que Deus permite que nós passemos pela enfermidade? Por que Deus permite que nós passemos pela escassez? E às vezes a gente vê por aí uma teologia da prosperidade, uma teologia do triunfalismo, onde é só vitória, vitória, vitória. Eu costumo dizer que não, nós passamos por lutas, nós passamos por tribulações, e o próprio Jesus, ele disse para nós, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vencerão. Então Jesus não prometeu uma vida fácil para ninguém, Jesus não prometeu moleza, Jesus prometeu sim estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E assim como foi no passado com vários dos seus servos, onde ele não impediu de passar pelas lutas e pelas adversidades, mas ele esteve presente. E é isso que faz a diferença. Jesus, certa vez, Jesus não, no passado, Velho Testamento, Deus apareceu a Moisés e disse para o seu servo: a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Então, no meio das lutas, das batalhas, Deus ele não nos tira, ele não nos impede de enfrentarmos as batalhas, as lutas, os problemas, os obstáculos, mas ele promete que a presença dele irá conosco para nos dar descanso. Então, nós podemos ter descanso, mesmo no meio dos desertos da vida. E tem um texto da palavra de Deus que eu gostaria de compartilhar com vocês, e esses textos serão a base para a nossa reflexão. E nós poderíamos perguntar para você, qual o propósito do deserto que você tem passado? Qual o propósito do deserto que eu passei? Qual o propósito do deserto que Deus tem permitido vários dos seus servos ao redor do mundo? Porque a palavra de Deus diz que as mesmas aflições, elas ocorrem entre os nossos irmãos em todo o mundo, em toda parte do planeta. Os cristãos, os servos de Deus, estão passando por dificuldades. E nós aqui no Brasil ainda podemos agradecer a Deus porque nós não temos perseguição a ponto de perder a vida por pregarmos o Evangelho, embora aqui nós tenhamos uma perseguição velada, porque todos aqueles que servem a Deus de fato e em verdade, aqueles que servem a Deus com sinceridade, sofrem perseguições. Mas eu gostaria de deixar como base, então, para essa nossa meditação, no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, nós vamos ler de 1 a 5, mas
diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que vivais, e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. E fica aí, para a gente frisar bem, esse versículo 2, a parte final. O Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração. Ou seja, segundo aqui a Bíblia, né? Contrariando o que muitos dizem, o que muitos pensam, o que muitos pregam, né? Que com Deus é só vitória. Nós vemos aqui Deus falando para o seu povo, né? Eu te pus no deserto para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração. Deus havia prometido dar uma terra que mana leite e mel. Deus havia prometido ao povo de Israel que daria vitória sobre os seus inimigos, mas no momento de desobediência, de rebeldia, eles tiveram que passar pelo deserto. E o deserto foi então uma permissão de Deus para saber o que estava no coração do seu povo. E muitas vezes Deus permite que a gente entre também em alguns desertos para provar o nosso coração, para provar a nossa fidelidade, para provar a nossa integridade, para ver como está a nossa confiança, se a nossa confiança está no Senhor ou na nossa própria força, na força do nosso próprio braço. Quando a gente pensa em termos de deserto, né, geograficamente falando, o deserto é um lugar assim muito complicado, porque tem várias oscilações, né? Durante o dia, as temperaturas podem chegar até 50 graus e na madrugada elas podem cair abaixo de 0 grau. Então tem oscilações. Trazendo para o lado espiritual, os nossos desertos espirituais são momentos também onde a gente muitas vezes está cheio de fé, onde a gente acha que nós podemos tudo em Deus, e em alguns momentos a gente se acha tão fraco, incapaz de fazer qualquer outra coisa, a não ser chorar e reclamar da situação que nós temos passado. Assim são também os nossos desertos, né? Deserto é lugar de escassez, né? Não tem água, deserto é lugar de perigo, e durante a madrugada o povo estava sujeito a ataque de animais selvagens, e o deserto é um lugar terrível. Ninguém gosta de passar pelo deserto, ninguém gosta. Deserto espiritual, né? E eu creio também o quanto foi difícil para aquele povo passar fisicamente pelo deserto aqueles 40 anos por causa da desobediência deles. Mas é aquilo que a gente pensa, né? Muitas vezes as pessoas dizem assim: você entrou no deserto porque você quis. Mas existe uma diferença, tem desertos em que nós entramos por causa da desobediência, mas existem também aqueles desertos em que Deus nos permite passar. E nós podemos afirmar isso com base até mesmo no Filho de Deus, né? Através da pessoa do próprio Jesus, em Mateus 4, quando a Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então não foi Jesus quem entrou, pelo contrário, Jesus estava bem, estava se consagrando, tinha acabado de passar por um período de 40 dias e 40 noites, né, jejuando, e a Bíblia diz que ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo.
E até mesmo nessa questão da desobediência, como nós dizemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo as situações que a gente não entende, que a gente às vezes pensa que saiu do controle de Deus, mas não saiu. E Deus sempre vai ter um propósito para aquilo que Ele está nos permitindo passar. Assim como foi ali com o povo no deserto. E ele diz, olha só, o Senhor te colocou no deserto para te humilhar. Interessante, quando a gente pensa do próprio Deus falando isso. Eu te coloquei no deserto para te humilhar, porque na verdade a gente conhece quem é mesmo de Deus, a gente conhece os verdadeiros servos de Deus, aqueles que são íntegros de coração, não quando ele está no topo, mas quando ele está embaixo, ele mostra a sua identidade. Quando nós passamos por períodos de dificuldades, é que nós mostramos a nossa fé em Deus de fato. Porque ter fé quando tudo vai bem é muito fácil. Agora, ter fé quando você está sendo humilhado, ter fé quando você está sendo perseguido, ter fé quando você está sendo maltratado, ter fé quando você está enfrentando perseguições terríveis é muito difícil. Mas é neste momento que nós realmente mostramos aquilo que está no nosso coração. Se a nossa fé está baseada em coisas do mundo, em coisas da terra, no ouro ou na prata, ou se a nossa fé está no Senhor Deus, o Todo-Poderoso, assim como Ele fez com seu povo no deserto, né? A palavra de Deus fala que onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Se Deus for a pessoa mais importante na nossa vida, o nosso coração vai estar nele. Quer tenha pouco, quer tenha muito, quer seja no vale, quer seja no deserto, né? Quer seja no momento de abastança, quer seja no momento de escassez. E o apóstolo Paulo, ele ensinou muito bem isso para nós, porque ele passou por inúmeros desertos. E ele pode dizer um versículo que muitas pessoas usam hoje só para afirmar, autoafirmar, né, a sua fé triunfalista, quando as pessoas dizem, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quando o apóstolo Paulo disse isso, posso todas as coisas naquele que me fortalece, um pouco antes, Filipenses 4, 11, 12, 13, ele vai dizer, eu já aprendi a contentar-me com o que tenho, e em todas as coisas eu estou instruído. Sei ter fartura e também sei padecer necessidade. E aí ele completa com o versículo 13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o mesmo Deus que dá vitória, o mesmo Deus que dá fartura, o mesmo Deus que traz abundância, o mesmo Deus que sustenta mesmo quando passamos por escassez, mesmo quando passamos por dificuldades e mesmo quando passamos pelos desertos da vida. Nós vemos que o deserto ele pode ser visto, através de dois pontos de vista. Nós vimos o primeiro ponto de vista, que é do olhar humano, ponto de vista humano, que era um lugar de escassez, é um lugar de perigo, é um lugar de oscilações, as altas e as baixas temperaturas no deserto físico e as altas e baixas nossas espirituais quando nós estamos passando pela prova, quando Deus está nos provando. Mas Deus não nos prova para nos destruir. Deus nos prova para que a gente possa crescer, para que a nossa fé possa ser uma fé madura, para que a gente possa passar por N situações e dizer que a nossa força está no Senhor. Então ele nos prova para saber o que está no nosso coração. E Deuteronômio 8,3 vai dizer, ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná. Deus permitiu que o povo não tivesse nada para comer, para que ali ele pudesse derramar o maná que vem do céu, para que a dependência do povo estivesse no alto e não nas coisas da terra. Colossenses 3, ele fala para a gente, Paulo, que eu gosto muito, diz assim, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas
coisas do alto, onde Cristo está assentado, e não nas coisas da terra. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto. E aqui Deuteronômio ele vai falar isso. Deus te humilhou, te deixou ter fome, né? E ele te sustentou com um alimento que você não conhecia, nem os teus pais, para dar a entender que não só de pão o homem viverá, mas de tudo aquilo que sai da boca de Deus. Quando Deus nos tira tudo, Ele quer provar se a nossa fé está firme naquilo que saiu da boca dele. Quando Deus nos deixa sem chão, Ele quer ver se o nosso coração está firmado naquilo que Ele falou e não naquilo que os nossos olhos estão vendo, porque muitas vezes quando os nossos olhos não veem nada, nós temos a tendência de abandonar a palavra de Deus, de abandonar as promessas de Deus e de nos esquecer daquilo que Deus nos prometeu. Mas como nós temos que viver de toda a palavra que sai da boca de Deus, ela mesma diz para nós que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Se Deus prometeu que não vai faltar nada, não vai faltar nada. Ainda que diante dos nossos olhos a gente veja a escassez, a gente veja a falta, a gente veja dificuldades, nada vai nos faltar. O versículo 4 diz: nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como o homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Então, o deserto é um lugar de disciplina, deserto é um lugar de ensinamento. Deserto não é, como diz a frase, não é cemitério de cristão. Deserto é escola de profeta. Os maiores homens de Deus, as maiores mulheres de Deus, eles foram forjados no deserto. Eles foram forjados na fornalha. Eles foram forjados na cova dos leões, porque ali eles demonstraram realmente que a fé deles não estava naquilo que eles viam ao seu redor, mas estava no Senhor. Olha, do ponto de vista humano, o deserto é um lugar terrível, é um lugar de destruição. Mas vamos ver do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista de Deus, o deserto é um lugar de multiplicação. E nós vemos isso muitas vezes, onde nós temos poucos recursos, mas nós vemos a mão de Deus sustentando, multiplicando, aumentando, e de tal forma que muitas vezes a gente se vê dividindo, porque com Deus o pouco é muito, como diz o ditado, e sem Deus o muito não é nada. Então, o deserto é um lugar de multiplicação, onde nós vemos as bênçãos de Deus, o cuidado de Deus, a bondade de Deus se multiplicando em nossas vidas. Do ponto de vista de Deus, o deserto é um lugar de milagres, onde o povo não tinha o que comer, mas todos os dias Deus derramava do céu o maná, um pão especial para que o povo não perecesse, não morresse de fome ali no deserto. Do ponto de vista de Deus, o deserto também é um lugar de manifestação da sua glória. Deus nos leva ao deserto para manifestar a glória dele na nossa vida. Eu costumo dizer que muitas pessoas oram, cantam, né? Pedindo a Deus para Deus derramar a sua glória, para Deus manifestar a sua glória, para derramar a sua Shekinah, né? É muito bom nós sentirmos a glória de Deus, é muito bom nós vermos assim de forma clara, visível, perceptível a glória de Deus em nossas reuniões, mas é durante os momentos mais difíceis da vida onde nós mais veremos a glória de Deus. E nós vemos que foi assim com o povo no deserto. Por quê? Nós vemos ali que Deus se manifestou durante o dia numa coluna de nuvem, né? Uma nuvem de glória, e durante a noite numa coluna de fogo. Por quê? O fogo e por que a nuvem durante o dia? Como nós falamos, durante o dia no deserto as temperaturas chegam a 50 graus.
Então vocês imaginem o calor, imaginam como isso arde na pele. E durante o dia a glória de Deus se manifestava numa nuvem para proteger o povo. Então, por maiores que sejam as provas ardentes da vida, as tribulações, por mais que o fogo esteja ardendo, queimando a nossa pele, nos torrando, nós podemos ter certeza que nesse deserto, se for Deus nos provando, Ele vai fazer com que a sua nuvem de glória esteja sobre as nossas cabeças, nos oferecendo abrigo, refúgio, né? O salmista diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é nosso socorro em dias de angústia. A Bíblia diz, vai dizer, Salmo 91 também, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Quando nós estamos no deserto, mas nós temos certeza que a nuvem de glória de Deus está sobre nós, nada pode nos prejudicar, nada pode nos fazer mal, porque sobre nós está a nuvem da glória de Deus e nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. E diz a Bíblia que enquanto o povo estava ali pelas madrugadas no deserto, imagina, temperaturas baixíssimas, eles estavam vulneráveis a ataque de animais, a bestas, né? As feras do campo. E diz a palavra que Deus se manifestava numa coluna de fogo, ou seja, na escuridão do deserto, a coluna de fogo iluminava o caminho. Na friagem da madrugada do deserto, a coluna de fogo aquecia. E aquele fogo também servia para espantar as bestas feras. Trazendo para o nosso deserto, nós precisamos estar envolvidos nessa nuvem de glória e nessa coluna de fogo do Senhor. Eu desafio alguém que esteja abrigado na nuvem de glória do Senhor e escondido nessa coluna de fogo, atrás dessa coluna de fogo, eu desafio alguém dizer que vai ser atacado pelo inimigo. Podem até tentar, podem se levantar, o diabo pode vir com tudo, mas o fogo da glória do Senhor, aleluia, afugenta os nossos inimigos. E nós podemos dizer, maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? O povo caminhou durante 40 anos no deserto e em nenhum desses dias a fidelidade de Deus falhou. Em nenhum desses dias Deus deixou de estar presente através da coluna de fogo e através da nuvem de glória. Deus colocou o povo na prova sim, mas ele esteve ali presente. E como ele disse para Moisés, olha Moisés, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então, se Deus nos permite passar pelos desertos, Ele também nos dá o socorro, Ele nos dá a provisão, Ele opera maravilhas e Ele faz milagres. Deserto, como nós vemos na vida de Jesus, também foi permitido por Deus. E Jesus não estava em pecado. A primeira coisa que as pessoas pensam a respeito de outros servos, né, quando estão passando por desertos e por dificuldades, é que a pessoa está em pecado, ela fez algo muito ruim, ela está em rebeldia contra Deus, ela está em desobediência. Então, por isso ela entrou no deserto. Mas aí eu te pergunto, e Jesus, ele fez o quê? A Bíblia diz em Atos 10:38 que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então esse homem que só fez o bem também foi levado ao deserto para ser tentado. E com certeza Deus provou a fidelidade do seu próprio filho ali naquele deserto. Jesus estava em consagração, mas Deus provou a identidade dele. Ele provou para Deus quem ele era, porque Satanás, ele aparece ali diante de Jesus e pergunta: se tu és o filho de Deus,
Olha, eu vou dizer uma coisa: quando nós estamos no deserto, é o lugar onde nós mais temos consciência, convicção da nossa identidade. E eu tenho certeza que muitas vezes, como aconteceu comigo, como acontece com cada um de vocês, que Deus nos coloca no deserto para provar a nossa identidade, quem nós somos, quem você é no deserto. Será que o deserto que você está passando, Deus não tem tentado te provar quem você é? Se tu és, olha só, começa com uma dúvida. O diabo chega para Jesus e já vem com dúvida: se tu és o Filho de Deus. A primeira coisa, quando nós estamos passando por tribulações, quando nós estamos passando por dificuldades, quando nós estamos no deserto, a primeira coisa que o diabo começa a lançar aqui, ó, na nossa cabeça é: será mesmo que eu sou escolhida? Será mesmo que Deus tem um propósito para a minha vida? Será que Deus vai cumprir todas as promessas que Ele me fez? Será que eu vou cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida? Ele começa a colocar dúvida. Então, o deserto, Deus prova também a nossa identidade para saber se nós estamos conscientes de quem nós somos nele. O apóstolo Paulo tem um versículo que ele fala o seguinte, que eu gosto muito, né? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. A nossa vida tem que ser vivida, fundamentada, firmada na fé em Cristo e não nas circunstâncias que nos cercam durante os desertos da vida. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Se Deus sabe quem nós somos, se nós sabemos quem nós somos, não importa o que o diabo pensa, não importa o que as pessoas dizem, eu sei quem eu sou em Cristo e eu sei quem Cristo é para mim. Eu sei que Deus é tudo. Tudo é feito por Ele, por meio dEle e para Ele. Até mesmo as provas nós passamos por meio dele, para que o nome dele seja glorificado. Quando a gente consegue vencer essas provações que nós passamos, é o nome dele que é glorificado. E muitas vezes ele permite para que as pessoas saibam quem é ele na nossa vida. Ele sabe quem nós somos, ele sabe da nossa fidelidade, ele sabe da nossa força ou da nossa pouca força, mas ele mostra para as pessoas quem ele é na nossa vida e que o nosso coração é dele. Nós não somos nada, nós somos fracos, nós somos vasos de barro, mas a excelência da glória é dele em nós e é a glória dele que é vista em nossas vidas através das nossas fraquezas e dos nossos desertos. Deus permite que a gente passe pelo deserto, assim como ele fez com Jesus, para saber onde estão os nossos valores. Satanás disse para Jesus: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele estava com fome, Jesus veio como homem. Ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia cansaço. E isso é uma das coisas que eu fico maravilhada na humanidade de Jesus, porque ele passou por tudo que nós passamos, e a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. E ele provou que nós também podemos passar por tudo isso, podemos ser vitoriosos e vencedores em Cristo Jesus. E ali Jesus respondeu para Satanás, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pode estar vindo tudo contrário, pode estar vindo tudo na contramão daquilo que Deus falou, mas eu acredito naquilo que Deus disse. Jesus tinha certeza daquilo que Deus tinha para a vida dele, Jesus tinha convicção, Jesus sabia do propósito para que ele veio e Jesus sabia que ele não ia morrer naquele deserto. Tem uma frase que se tornou clichê em nosso meio cristão, que diz que
quem tem promessas de Deus não morre. Realmente, se a promessa saiu da boca de Deus, pode passar pela fornalha ardente, pode passar pela cova dos leões, pode passar obstáculos os mais terríveis possíveis, pode caminhar no vale da sombra da morte, mas não morre, porque Deus vai cumprir tudo aquilo que nos prometeu e o propósito que Ele tem para as nossas vidas, até mesmo o deserto, nós vamos passar com a certeza da vitória, porque Deus está passando com a gente. Jesus foi levado então ao pináculo do templo. Ele foi provado para ver se ele ia tentar a Deus. E quantas vezes nós tentamos Deus, né? Quando nós somos desafiados, quando nós somos confrontados, quando as pessoas criticam a nossa fé, quando as pessoas nos acusam, né? Nós somos provados para tentar o nosso Deus, para nós chegarmos diante do Senhor e falar: Senhor, e aí? Cadê tuas promessas? Senhor, e aí? Né? Mas nós vamos vencer, assim como Jesus venceu. E outra coisa também que Satanás ele ofereceu a Jesus ali, a glória a glória desse mundo, né? E eu me lembro de uma experiência que nós tivemos num momento de muita dificuldade, onde nós não tínhamos um centavo para fazer nada, e foi um período terrível, como muitas vezes nós passamos. Mas essa experiência eu estou contando porque foi algo muito parecido, onde o próprio Satanás apareceu diante de mim. Ele veio, chegou na minha frente com uma bandeja de prata e de ouro. Ele falou assim: eu te tiro dessa situação que você está passando, se você se curvar diante de mim. E automaticamente a minha mente foi lá na tentação de Jesus no deserto, onde ele ofereceu também a Jesus, né, o domínio, o poder e as glórias, a glória das nações, a glória do mundo, né? E Jesus falou para ele: só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E quando eu passei por essa experiência, eu dei um grito com ele, eu falei: você sai daqui, porque a minha alma foi comprada pelo precioso sangue de Jesus. E o preço da minha alma, o resgate da minha alma foi caríssimo. Então nada do que você vier me oferecer vai fazer eu me prostrar diante de você. Eu posso ficar sem um centavo, mas eu não me prostro diante de você. Bate em retirada em nome de Jesus, porque eu só me prostro diante do Senhor e eu só adoro ao meu Deus. Então eu entendi que naquele momento, aquele deserto que eu estava passando, Deus estava provando o que estava no meu coração. E ali, para a glória de Deus e por misericórdia dele, eu pude experimentar aquilo que Jesus fala, né, na sua palavra: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. De todo o nosso coração, de todo o nosso raciocínio, com toda a nossa razão, com todas as nossas emoções. Nós não podemos deixar que os desertos eles nos privem da alegria, que o deserto nos tire a nossa paz, porque a nossa paz não depende das circunstâncias, a nossa alegria não depende da circunstância. Aquele que habita em nós, aquele que está em nós nos sustentando no meio do deserto, ele também já passou pelo deserto e ele fala: eu venci e vocês vencerão. No capítulo 4 de Mateus diz que quando Jesus, né, resistiu a Satanás em todas as provações, em todas as tentações que ele foi ali, né, atormentar o nosso rei, a Bíblia diz que os anjos vieram e serviram a Jesus. E Jesus foi ele mesmo quem disse: eu venci e vocês vencerão. Então o povo precisou passar 40 anos no deserto, mas a fidelidade de Deus não mudou. Jesus passou alguns dias ali no deserto, mas a fidelidade de Deus não mudou. Assim como Deus sustentou o povo no deserto por 40 anos com milagres, com sinais, com maravilhas, com a manifestação da glória dele, assim como os anjos de Deus serviram a Jesus ali no deserto, né? Mostrando que Deus estava com ele, Deus está comigo e Deus está contigo.
Então, veja o deserto que você tem passado, não como uma forma para te destruir, mas como uma forma de crescimento, não como uma forma de você ser totalmente despido ou de você ficar totalmente vulnerável, sem condições de sair. Não é isso. Deus permite para provar a você quem Ele é. E eu te convido nesta reflexão, se você está passando pelo deserto, está difícil, se esconda debaixo do esconderijo do Altíssimo. Se esconda nessa nuvem de glória e se envolva nessa coluna de fogo, porque nada e ninguém poderá contra nós, se aquele que está à nossa frente é o general dos generais, é o Senhor dos senhores, é o Senhor dos exércitos, o grande eu sou. Esse mesmo que esteve no passado é o mesmo Deus de ontem. E ele diz na sua palavra que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo Deus. Não importa se é enfermidade, não importa se é dificuldade financeira, não importa se você está passando por problemas emocionais, eu também já passei. Deus quer mostrar a grandeza dele nesse deserto e Deus quer saber onde está o teu coração. Se o teu coração estiver no Senhor, em breve, Ele vai te tirar disso e o nome dele vai ser glorificado através da sua vida. A nossa leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória. Cristo em nós é a esperança da glória nesse deserto. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o Senhor te dê a paz, te fortaleça, te levante, te sustente. E eu posso dizer que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai estar guardando a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus nesse deserto, porque do coração procedem as saídas da vida e da morte. Guarda o teu coração quando for provado. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde em nome de Jesus. Pai, eu te apresento cada um dos meus irmãos em Cristo que estão passando por lutas, por dificuldades. E assim, Deus, como Tu se revelou, Senhor Deus, a mim em meio ao deserto, eu te peço, Senhor Deus, que haja uma fonte de água viva, Senhor, que o Senhor se revele como manancial em meio ao deserto e possa saciar a sede e possa suprir a fome. Ó Deus, em nome de Jesus, vai de encontro, Senhor Deus, aos meus irmãos, aos teus servos e supre, Deus, e eu te peço, guarda o coração de cada um deles, Senhor, que o Senhor está provando para que eles possam ser provados e aprovados por ti e que eles possam chegar à terra da promessa, que eles possam chegar, Senhor Deus, aos mananciais de água viva que o Senhor tem prometido e que o Senhor tem reservado para aqueles que te amam. Muito obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor nos faz triunfar nos desertos da vida. Em nome de Jesus, esta é a confiança que temos no Senhor, que se pedirmos alguma coisa segundo a Tua vontade, o Senhor nos concede. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Que o Senhor possa estar aumentando a fé dos teus servos nesse deserto que cada um tem passado e que esse deserto possa florescer para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Que Deus abençoe a minha e a sua vida em nome de Jesus. Se Deus permitir, em breve nós estaremos de volta com mais uma reflexão. Fiquem na paz.